E saber se uma horta agroflorestal é compatível com a minha realidade é bem simples de se resolver. Olá, eu sou Márcio Santos. Aqui no canal Orgânico Simples eu te ensino como você pode cultivar seu alimento orgânico em casa de uma forma muito simples, com uma horta agroflorestal. E aí você vai poder viver de uma forma muito mais saudável, sustentável e em conexão com a natureza. Nesse vídeo você vai saber se uma horta agroflorestal é para você. Eu vou te contar como aconteceu comigo e você vai ver que ter uma horta com alimentos aí sem veneno é transformador nas nossas vidas e também é muito mais simples do que você imagina. Então primeiro você vai saber o que é uma horta agroflorestal e depois eu vou contar como ela apareceu na minha vida, eu que não tinha nada a ver com horta, mas que recebi um dos maiores presentes na minha vida. Então, o que é uma horta agroflorestal? Opa, antes de eu falar para você o que é uma horta agroflorestal, né? Ela é baseada nos princípios de uma agrofloresta. E o que é uma agrofloresta? Né? Onde tudo se originou aí na nossa horta agroflorestal. A agrofloresta que é um sistema de plantio, onde a gente trabalha os princípios da natureza. É um plantio de horta com a floresta. É como se fazia há muitos anos atrás, os nossos ancestrais eram tipos de agriculturas aí que eram feitas a favor da natureza, tudo em favor, né, da natureza, sempre. É lógico que antigamente também se degradava muito, né, acabava com os recursos naturais, muitas aí das civilizações acabaram aí por conta de esgotarem todos os recursos naturais, e olha que tinha muito mais do que tem hoje, então a gente está num momento muito delicado. E a agrofloresta é esse sistema que vai integrar o cultivo de comida com a floresta. Basicamente é isso. Só que a gente vai utilizar alguns princípios que nós vamos ver nas florestas, né? Então uma horta agroflorestal é uma horta onde nós trabalhamos esses princípios da agrofloresta, nós trabalhamos só com hortaliças e algumas frutíferas, né? A gente não avança nos sistemas de agrofloresta, que começam colonizando espaços ali, por exemplo, um espaço de gramado que não tinha nada ali, e aí você vem plantando hortaliças, vem com as árvores até você levantar uma floresta, seguindo o que a natureza já faz. Então nas hortas agroflorestais a gente fica no começo, trabalhando com as hortaliças. É um sistema diferente de trabalhar também a agrofloresta, né? Seguir os princípios dela, e a gente vai imitando o que a natureza faz. Seguindo os princípios aí da alta biodiversidade, plantando muita coisa junta, né, várias coisas diferentes, nada de monocultura como a gente vê aí na agricultura convencional. A gente trabalha também a densidade, quanto que a gente planta de coisas juntas ali. Você pega um canteiro e trabalha com ele plantando pelo menos 5 cultivares diferentes. Quando você começa a sua horta agroflorestal, pega um canteiro e trabalha com 5 coisas, trabalha com alface, rúcula, cebolinha, nabo. E que mais que você pode trabalhar? Bom, lembrando que tem que ser tudo de época, tá? Não pode ser assim, eu vou plantar o que eu quero e vai e planta. Você tem que entender também da estratificação, que estratos cada cultivar vai ocupar, né, nesse seu plantio. A estratificação que tem a ver com o tanto de sol, né, com a quantidade de sol que cada cultivar precisa ali no seu espaço, né? E a gente tem também a sucessão natural, como que a gente começa uma horta e onde ela vai parar. Se a gente trabalha nesse início de agrofloresta, a gente chama de placenta, onde a gente começa com os cultivares de ciclo curto, curtíssimo, ciclo médio, ciclo longo, e aí depois a gente vai caminhando até a floresta. Na horta agroflorestal a gente interrompe, né, e fica só nas placentas, com plantas aí que vão ficar 6 meses e podendo chegar até 1 ano no sistema. E depois a gente reinicia esse sistema. Então a gente trabalha também com manejo. O manejo é o pulo do gato nas florestas. A gente vê as árvores aí caindo, né, com o tempo, e elas viram todas matéria orgânica no chão. As folhas que caem, os galhos que são quebrados e caem no chão também. Então tudo vira matéria orgânica. E a gente, imitando o que a floresta faz, nas nossas hortas a gente faz as podas. Então tudo que é poda que você está fazendo, tudo que é matéria orgânica que você está tirando do seu sistema, ele vai para o chão, onde você alimenta o seu solo. É lógico que na horta agroflorestal a gente trabalha com adubação. Então de tempos em tempos a gente precisa adubar. É lógico que ao longo desse tempo vai diminuindo a adubação, o solo vai ficando muito rico. Eu vou sempre comparando com a agrofloresta, que a agrofloresta é quando a gente vai em direção à floresta
E a horta agroflorestal é quando a gente fica trabalhando com as hortaliças. Né? Uma parte onde a gente quer trabalhar para consumo ou para a gente comercializar. Então essa matéria orgânica, ela vai cobrir todo esse solo, vai alimentar. Então esse manejo, ele é essencial. A floresta ele é muito dinâmica. Às vezes a gente vê crescendo cipó. O pessoal costuma dizer que o cipó é a motosserra da floresta, né? Porque ele começa a crescer, daqui a pouco ele derruba parte das árvores ali daquele local, abre mais luz, né? E a gente tem aí um dos princípios que é a sustentabilidade. Um dos princípios da agrofloresta, que é uma agricultura sustentável, onde a gente não vai exaurir os recursos da natureza. A gente vai estar trabalhando sempre para melhorar o espaço que a gente trabalha. Sempre aumentar a biodiversidade, aumentar os polinizadores, melhorar a qualidade de água, melhorar a qualidade do solo, melhorar as condições para o ser humano que está ali também trabalhando, né? Nós que somos agentes aí de distúrbio na natureza. Eu sempre comento que é um distúrbio para o bem. Não é um distúrbio para a gente acabar com os recursos e achar que isso nunca vai acabar, né? Os recursos naturais, eles são finitos e não infinitos como a gente estava achando lá atrás, né? E eu vou te contar agora um pouquinho da minha história, de como que a horta apareceu na minha vida, como que eu me reconectei com a natureza. Eu que já comentei, né, que eu não tinha nada a ver com isso. Eu trabalhava na área de produção de vídeo, há muitos anos, produção de música, estudei desenho, trabalhei com fotografia, e não tinha nada a ver com horta. Mas, por conta da minha esposa, né, que trabalhou como assessora de imprensa, ela que é jornalista, eu acabei conhecendo o Empório de Orgânicos, aí comecei a consumir orgânicos. No momento em que eu tinha largado tudo, a profissão aí de trabalhar no audiovisual, eu que estava mais de 15 anos trabalhando em televisões, em algumas produtoras, larguei tudo para ver minha filha mais velha crescer. Depois de uns anos consumindo os orgânicos, entendendo que esse alimento era o que ia melhorar minha vida, o que já estava melhorando minha vida e da minha família, eu queria que isso chegasse a mais pessoas. Então eu criei o canal Orgânico Simples e comecei a gravar com um monte de agricultores. Depois de gravar com esses agricultores, estava um ano ali, me deu uma vontade de plantar. Eu já estava com a minha segunda filha e eu quis plantar. Falei, então eu vou montar uma hortinha na minha casa. Comprei meu kit horta, montei ali com os temperinhos, montei minha horta na laje da minha casa e aí tudo começou a mudar na minha vida. Já consumindo os alimentos, foi uma coisa muito legal, né, que já me deu um norte ali para a minha vida. Eu estava meio sem saber o que fazer. Muitos de nós passamos isso, né? A gente fica muito tempo numa área e depois a gente fala, pô, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que é nessa linha que eu quero seguir? E quando eu comecei a gravar coisas para o canal, foi muito mais legal, né? E aí eu comecei a plantar e comecei a entender muito mais do que eu estava falando nos vídeos. E agora eu posso estar aqui, né? Depois de toda essa experiência de ter plantado, de trabalhar com agricultura, entender muito mais e poder estar te falando aqui. Mas não foi só isso, né? A minha vida mudou. Depois que eu comecei a trabalhar com horta, eu comecei ali, fiquei na minha laje durante um tempo e depois eu fui para um terreno maior. E aí eu pude trabalhar e melhorar a minha horta agroflorestal que já tinha começado na minha laje. Então quando eu fui para essa área maior, foi muito mais legal, né? As possibilidades eram infinitas ali, mas aí tive um empecilho que eu não poderia plantar uma agrofloresta por conta da adutora, né, da Sabesp, que é o terreno onde eu estou lá, passar bem nesse terreno. Então eu teria que trabalhar de outras formas. Então eu falei, eu vou ter que ficar, no que eu comentei lá atrás, na placenta, no início da agrofloresta. Vou trabalhar com as hortaliças. Né? Trabalhei um tempo consumindo, né, plantando para eu consumir. Depois eu trabalhei um tempo revendendo as coisas que eu produzia lá, tirava uma parte para consumo, o restante eu comercializava, né, o que sobrava. Testei várias possibilidades ali, testo ainda várias possibilidades. Hoje a horta tem um outro foco. Pode ser que daqui a alguns vídeos mude de novo, né? Porque a gente trabalhar com a natureza, a gente também se torna dinâmico, porque a natureza ela é dinâmica e a gente vai mudando o foco, né? Conforme vai passando os anos aí. Então eu passei por fases que eu não imaginava. E aí trabalhar lá numa horta agroflorestal também, eu percebi que para as pessoas com mais idade ou com algum problema de saúde seria muito mais interessante, porque ela trabalharia uma agricultura que segue os princípios da agrofloresta, né, que segue esses princípios aí da natureza, mas que a pessoa ela faria, entre aspas, menos força no manejo.
né, daqueles princípios que eu comentei lá atrás. O manejo é um dos que a gente trabalha um pouquinho mais. Imagina, ter que fazer a poda em altura, né? Então, na horta agroflorestal, a gente trabalha com árvores de pequeno porte. Algumas plantas que geram muita matéria orgânica para a gente estar podando e colocando no solo. A gente trabalha com adubação também, como eu comentei, a gente vai adubando menos. Mas a gente tem um pouco menos de trabalho para estar levando adiante a nossa horta agroflorestal e sem prejudicar a natureza, sem utilizar nenhum tipo de adubo químico e nenhum veneno, né? Então a gente acaba tendo comida em abundância. E uma das coisas que para mim foi mais maravilhosa foi a minha conexão aí com a natureza, que ela voltou. Tinha caído e agora ela se conectou de novo. E essa conexão nunca mais vai ser igual era, né? Assim, a gente nasce até meio conectado mais ao nosso planeta, depois a gente se desconecta, né? Eu comentei com um rapaz que eu conheci no mercado, numa das conversas aí, estava pegando alguns produtos orgânicos, tudo, e a gente conversando um pouquinho, ele comentando, minha esposa, ela é totalmente desconectada da natureza, né? Ela tem uma vontade de morar numa casa, eles que moram em apartamento, falam, mas eu queria morar numa casa, ela quer ter horta, a gente tem uma hortinha lá em casa, tudo, a gente bateu um papo. E aí você vai vendo que são coisas que aconteceram comigo, né? Eu queria mudar a minha vida, queria ter uma coisa diferente. E veio a horta e mudou tudo. Mas o que que acontece? A gente acaba não se aperfeiçoando aí no que a gente quer fazer, principalmente quando a gente vai fazer uma horta. A gente quer fazer uma horta, a gente vê uns vídeos na internet e a gente já quer montar a nossa hortinha, né? E aí tem um monte de problema. Mas quando você estuda os princípios aí de ter uma horta, né? Você não utiliza adubo químico, como que você faz para ter uma horta que ela seja sustentável, que é um dos princípios aí da agrofloresta? Como que a gente faz para ter uma horta sustentável na nossa casa, na nossa laje ou no nosso apartamento ali no vasinho? É possível? Lógico que é. É só a gente observar a natureza e buscar conhecimento. Tudo que a gente quer na vida, eu sempre comento, tudo que a gente quer na vida a gente busca conhecimento. Você vai comprar um tênis, você vai pesquisar porque tem que ter a mola, tem que ter isso, tem que ser aquilo, é confortável, dura tantos anos, não sei o que, e a gente paga uma fortuna. Quando a gente vai trabalhar com horta, a gente não quer saber muito. Você compra o vasinho, você coloca lá, acho que aqui tá bom. Às vezes você coloca na sombra. Planta precisa de sol para fazer a fotossíntese. Tem plantas de sombra, porque tem a ver com estratificação ali da agrofloresta. As que tem, a gente tem extrato baixo, extrato médio, extrato alto, extrato emergente. A gente tem também extrato rasteiro ali. Então, cada uma tem uma necessidade de sol. Se você olhar uma floresta, você vai ver que ela tem vários estratos. Desde a parte de baixo e você vem subindo até o topo dela. Então você vai ver como ela trabalha esses estratos ali. Quantas árvores bem altas existem? São poucas. Cada uma tem uma porcentagem. Cada extrato desse tem uma porcentagem. E quando a gente trabalha nas nossas hortas, a gente precisa estar atento a isso. A gente precisa entender da rega. A gente precisa entender da adubação. Que tipo de semente que eu vou usar, que ingredientes eu uso na minha horta. Tudo isso eu aprendi com o tempo, eu fui estudando, eu fui atrás, fui me informando. E aí sim, a minha horta produz super bem. Eu já produzi tanta coisa, lá você vai ver nas imagens aí, o tanto de coisa que eu já produzi, tanto na laje da minha casa, essas imagens aí das coisas que eu produzi na laje, e agora tem imagens aí que você está vendo do terreno maior que eu estou. Das coisas que eu produzo, o tanto de coisa que eu já comi ali e como todos os dias da horta. Hoje mesmo eu fiz um almoço vegetariano, lá fazendo os testes, fiz um arroz integral, aí peguei uns temperinhos lá na horta, fui lá e peguei uns temperinhos. Então não tem coisa melhor do que você estar com esse contato com a natureza. E eu, quando eu queria me imaginar fazendo isso, eu não cozinhava, não sabia cozinhar. Antes de eu casar, eu fui morar sozinho, eu aprendi a cozinhar, então precisei estudar. Entendi como é que cozinhava. Minha mãe cozinha super bem. Puxei isso aí da minha mãe, né? Dei uma sorte. Minha família também. Então, com a horta não foi diferente. E aí, por que que eu te falei tudo isso, né? Qual é a conclusão que a gente chega aí? Se a horta agroflorestal, ela é compatível com a minha realidade? A resposta é sim. Porque ela é compatível com qualquer realidade, seja ela qual for. Eu conheci nessa jornada aí que eu já estou há uns anos, trabalhando com a agricultura, com as viagens, né, as gravações do canal, as produções de documentário. Eu conheci pessoas das profissões mais diversas possíveis, tudo que vocês
podem imaginar na vida, tem gente trabalhando com agrofloresta, tem gente trabalhando com agricultura. E a realidade delas também foi transformada por elas terem esse contato aí mais íntimo com a natureza. Então algumas pessoas avançam mais, né, vão trabalhar assim como eu fui trabalhar com agricultura. Hoje eu sou educador ambiental, eu dou aula de horta, eu dou aula de compostagem, faço implantação de horta em escolas. E algumas pessoas plantaram ali para o consumo, para ter na casa delas. Então, ter uma horta agroflorestal é para qualquer pessoa. Tanto seja aí nos vasos, né? Eu comecei na área da minha casa, na laje da minha casa. Ou nos canteiros, nessa área maior que eu estou. Né? Tudo vai se transformar. Então a natureza, ela não escolhe as pessoas que vão trabalhar com ela ou que vão estar junto com ela. A natureza é amor incondicional. Né? A gente falar que as plantas aí, elas brigam por alimento, por sol, por isso, por aquilo. Isso, eu não vou falar que isso é uma mentira, né? Porque seria talvez antiético falar isso, eu já falei, ups. Isso não é verdade. Né? As plantas, elas trabalham a favor da vida, a natureza, ela trabalha a favor da vida. Tem as plantas, o que acontece quando tem plantas que não estão trabalhando muito bem juntas? Por exemplo, ali os eucaliptos, né? Que o pessoal fala que o eucalipto é o grande vilão. Eles, quando a gente trabalha em monocultura de eucaliptos, a gente tem um problema. Mas quando a gente trabalha com outras árvores juntas, com uma outra situação, um cenário que tem mais a ver com como é a floresta, com a biodiversidade, que é um dos princípios da agrofloresta, eu comentei lá atrás, quando a gente trabalha com essa biodiversidade, isso não acontece. Né? A gente tem tabelas aí, quando a gente fala de horta, de plantas companheiras, plantas antagônicas, né? Que plantas se dão bem juntas, que plantas não se dão, mas a gente não trabalha a biodiversidade da maneira que deveria trabalhar. Por exemplo, nos sistemas de agrofloresta aí, né, na nossa horta agroflorestal, eu entendi que essa tabela, eu utilizo ela em algumas condições. Mas tem muitas plantas que teoricamente na tabela está dizendo que não são companheiras, que elas não vão estar bem juntas, e elas foram muito bem juntas. Por conta de ter muitas outras juntas também. Trabalhando a biodiversidade, a natureza ela se adapta. E ela trabalha a favor da vida sempre. Então não se limite achando que não tem negócio de ter horta, horta agroflorestal agora é essa. Pensa que é possível sim. Uma horta agroflorestal você vai potencializar a sua horta. Você vai ter uma horta que você jamais imaginou. Eu falo com conhecimento de causa porque eu jamais imaginei que eu ia ter uma horta. E ainda quando eu comecei a ter uma horta onde eu tive poucas pragas e doenças, né, economia de água, abundância, muita coisa junto, sistema equilibrado. Isso tudo, todos os dias eu pego na terra, não fico pegando só um livro e lendo, né? Eu tenho muito livro aqui, ó, desse lado de cá. Eu me vejo ao contrário na minha imagem aqui, ó, me confundo. Um monte de livro aqui, ó. Eu estudei, eu fui lendo, mas é mão na terra, tá bom? Então se você gostou desse vídeo e você quer aprender mais sobre esses temas que eu comento aqui, saber mais sobre hortas agroflorestais, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, segue a gente lá também no Instagram, não esquece, no Instagram você vai ver coisas do dia a dia lá na horta, então segue a gente no Instagram que também tem muito conteúdo por lá e deixa aí, né, esse like maravilhoso no vídeo, né, e compartilha com as pessoas que você gosta, porque pra gente é importante divulgar para o maior número de pessoas possível. Através do vídeo eu consigo chegar a mais pessoas, mostrando uma outra opção de vida. Conta nos comentários aí as suas experiências com horta, o que você achou desse vídeo. Deixa aí que a gente bate um papo lá nos comentários, tá bom? Então muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez, porque isso é Orgânico Simples! Dá um oi, falar seu nome. Oi, eu sou Márcio Santos. Qual é o seu nome do seu projeto? Orgânico Simples. Qual que almeja pro futuro com o Orgânico Simples? Eu almejo pro futuro que o Orgânico Simples continue o resto da minha vida. Plantar orgânico é simples.